sei se eu preciso aceitar. Ok, ok. Bom, então, boa noite a Ótimo. todos, né? Boa Mais noite, uma vez Antônio. aí vou reapresentar aqui o Daniel, que eu tinha esquecido de começar a gravar, mas boa noite, Daniel. Obrigado pelo seu tempo e fica à vontade aí para poder discutir um pouco sobre a revolução dos alinhadores impressos. Obrigado. Olá a todos, boa noite. Olá, Antônio. Muito obrigado aí pelo convite de poder participar aí dessa live. Para esse grupo seleto aí de vocês. Eu me espantei até com o número de pessoas que tem lá no grupo do Artform Brasil, e não é nem só o Brasil, né? A gente tem pessoas aqui até da Espanha e de outros lugares também, Licete, todos. Muito boa noite. É um prazer enorme estar aqui. Obrigado demais aí pelo convite, viu, Antônio? É um prazer muito grande. Eu tenho um carinho muito grande pela Artform. Todos sabem disso. É o primeiro software que eu comecei a planejar digitalmente os casos de ortodontia, e eu acho um software magnífico, um software fácil de mexer, instintivo, e tenho visto evolução nas atualizações e estou muito feliz, viu, Antônio? Estou muito feliz com todas essas atualizações que a Artform tem trazido aí para nós. Não só no planejamento, mas agora também com a impressão direta dos alinhadores impressos, né? Então tem as ferramentas e que são ferramentas fantásticas. Então estou curtindo muito, estou achando fantástico ver essa evolução toda e ver que as pessoas gostam muito, se sentem muito bem usando o Artform. Isso é muito, muito fantástico para mim. Bom, Bacana. hoje eu vou... Desculpe. Acho que Não, alguém ia... perfeito. Só te agradecer aí, porque realmente a gente tem visto uma evolução. A cada 3, 4 meses a gente sempre tem uma nova atualização e o software tem evoluído muito bem, assim. E eu fico maravilhado também com os resultados, né? Eu tenho tido assim resultados bem surpreendentes, tanto com os alinhadores impressos quanto os alinhadores tradicionais, mas a gente percebe que o software realmente funciona muito bem. Então, obrigado aí por compartilhar. Ótimo. Bom, hoje eu vou falar sobre um assunto que eu gosto muito, deixa eu isso, ótimo, que é a revolução dos alinhadores impressos. E já coloquei a embalagem aí da Graph justamente, porque hoje eu sou contratado da Graph também, então isso não é mistério para ninguém. Hoje eu sou o diretor de suporte técnico e clínico da Graph, não só aqui no Brasil, mas fora também. Então, estou trabalhando bastante aí para a evolução desse material, para ajudar os colegas, tanto suporte técnico, mas também a parte clínica, né? Então, mudou um pouco assim a minha rotina diária, mas eu estou cada vez mais gostando de trabalhar com isso, de trabalhar com essa nova tecnologia. Sempre gostei muito da impressão 3D, do planejamento digital, e acredito que a impressão dos alinhadores realmente já não é mais o futuro, é o presente. Não tem um caminho de volta, e não há um caminho de volta, e pelo contrário, eu acho que todas as empresas, eu falo isso desde lá da primeira certificação que a gente faz, né, o curso que a gente faz da Graph, eu sempre falo desde o começo, os softwares estão evoluindo cada vez mais para isso, né? Os ventos estão soprando cada vez mais para isso. E as empresas que fazem o full service, né, que entregam os alinhadores prontos, as grandes empresas, também estão caminhando para isso, né? Então, é um caminho sem volta, é um caminho fantástico. Eu acho que vai ajudar muito, é uma ferramenta a mais aí para nós ortodontistas. Eu sempre falo que não é uma carta mágica, né? Uma solução mágica, não existe solução mágica, mas é uma ferramenta a mais para nós trabalharmos e para proporcionar um melhor tratamento ainda para os nossos pacientes, tá bom? Então hoje o que que eu vou fazer? Eu vou falar um pouco sobre a revolução dos alinhadores impressos, sobre essa resina da Graph, sobre os alinhadores impressos, sobre essa tecnologia. Tentar colocar todo mundo aí, o pessoal que sabe mais, o pessoal que sabe menos, juntar tudo isso num nível único, né? Essa sempre foi a minha, a minha questão, né?
dar um curso ou dar uma palestra, mas sempre unir aí quem sabe mais ou quem sabe menos numa linha única para a gente crescer junto, né? Então sempre tem ali muitas dúvidas sobre o que são os alinhadores impressos, se tem a memória de forma, se não tem, como é que eu vou imprimir isso, que software que eu uso, se é um alinhador que vai funcionar mesmo, se é um alinhador mágico, o que que ele faz, se tem mais movimento, se não tem, se o planejamento é o mesmo ou não, né? São muitas questões, são muitas dúvidas que surgem logo no começo, né? Quando a gente escuta falar dessa tecnologia. Então, estou aqui hoje mais para tentar dar um norte, um caminho para vocês. Como qualquer nova tecnologia, existe uma curva de aprendizado, e existe uma curva da própria tecnologia se estabelecer no mercado, da própria tecnologia eh, se adaptar, né? A tecnologia, às vezes, ela vem e vai se adaptando ao que precisa ser feito, ao que a gente precisa clinicamente, né? Uma coisa é a gente desenvolver algo num laboratório, depois proporcionar isso na prática, na clínica, e aí a gente vê que precisa mudar o que, muda ali alguma coisa, então também tem uma curva aí, clínica e laboratorial, tem uma curva nossa de técnica, mas é algo brilhante, é algo fantástico, é algo que realmente será o caminho para todas as grandes empresas, não tenho dúvida disso, tá bom? Esse é um slide já antigo, esse é um artigo de 2022 e que cita, em um momento do artigo, cita ali que o tamanho do mercado global de alinhadores transparentes foi projetado para aumentar de 3,1 bilhões de dólares em 2021 para 11 bilhões de dólares em 2027, até 2027. Eu coloco sempre isso para mostrar que há muito investimento, né, nessa área, na nossa especialidade e também nessa tecnologia dos alinhadores, né? Há muito investimento nisso. Dá para perceber com as grandes empresas crescendo cada vez mais, os próprios pacientes chegando, procurando, né, o tratamento com alinhadores. O tratamento com alinhadores não é um tratamento tão diferente, pelo contrário, eu sempre pego muito no pé, não é uma disputa entre bracket, o aparelho fixo, o aparelho móvel, o aparelho fixo e alinhadores, uma disputa de quem vai ser o melhor ou de quem vai ganhar. A gente tem que entender que ortodontia é ortodontia. Planejamento é o planejamento, o diagnóstico, o estudo, os artigos científicos, a base científica, isso sempre, tá? Isso sempre. Então, isso a gente não pode esquecer nunca. Por mais que apareça cada vez mais empresas ou de resinas para impressão 3D de alinhadores, ou outras empresas full service, ou outras técnicas, ou outros aparelhos, a gente não deve nunca esquecer que a ortodontia é ortodontia, o diagnóstico é sempre a base de tudo. Não existe mágica, não existe como encurtar, não existe atalhos, né? Eu sempre falo isso, não existe atalhos, tem um caminho certo de A a B, do ponto A ao ponto B, do começo do tratamento ao término do tratamento, né? E isso é o mais importante. Nosso paciente é o mais importante, a gente não pode esquecer isso, tá? Então, hoje eu vou mostrar para vocês o que é essa tecnologia. Espero não criar algo mágico para vocês, né? A tecnologia às vezes aparece que é mágica, mas sim, ele é promissor. Ele já é o presente, já tem muitas pessoas, não só no Brasil, mas no mundo fazendo isso. O tratamento ele tem as suas vantagens, né? Mas a gente tem que sempre colocar o pé no chão e entender até onde a gente pode ir, até onde a gente não pode ir, tá bom? A primeira coisa que eu falo, que é a grande vantagem, tá? Que está muito relacionada ao desperdício, né? Então, a gente cada vez mais, vocês veem que o investimento em alinhadores, seja em office ou em grandes empresas, é cada vez maior. Tanto o nosso investimento para a gente aprender essas técnicas, quais são as melhores placas, os melhores materiais para fazer o nosso tratamento, né? Mas a gente às vezes não para pensar um pouco para onde vai tudo isso,
né? Então eu sempre tento dar esse alerta. Para onde vão os modelos, para onde vão os alinhadores, o plástico, as embalagens, o que você faz com toda aquela impressão 3D, né? Que sobra ali, as embalagens, os alinhadores, tem muita coisa, né, gente? Vocês sabem. Para quem faz em office, tem essa noção. Eu sempre falo, para você acabar, para você dominar mesmo o mundo dos alinhadores, é sempre bom você pegar lá, baixar o Artform, fazer um planejamento, ter a sua impressora 3D, iniciar ali com uma boa termoformadora, escolher suas placas, espessura e tudo mais. Aí você começa a entender melhor ainda como tratar com os alinhadores. Não é desvantagem nenhuma para quem escolhe o caminho da empresa full service. A empresa full service é fantástica também. Cada um tem o seu perfil. Mas em alguns momentos, quando você só manda o seu planejamento para uma empresa e recebe pronto, você não vê isso tudo que está nesse slide. Você não vê o que é feito por trás, né? Para onde vai tudo isso, né? Onde vão essas aparas de placas, as embalagens, os próprios alinhadores de refinamentos, os modelos impressos, né? Então eu convido vocês sempre a refletir sobre isso. Para onde vão esses milhões e milhões de casos que o mundo inteiro faz, né? As 600 milhões, 10 milhões de casos podem se dividir em 600 milhões de alinhadores rapidamente, 600 milhões de modelos, 600 milhões de embalagem. E para onde vai tudo isso? Né? Então, às vezes a gente critica as empresas, grandes empresas, mas e também no nosso protocolo de confecção de alinhadores em office, a gente tem que parar às vezes para pensar nisso, né? Reduzir desperdícios de plásticos e modelos é o meu objetivo, sempre foi. Reduzir refinamentos infinitos também é o meu objetivo, sempre foi. Sempre achei um pouco mágico demais, né? Você fechar um tratamento e falar, olha, você tem durante tantos anos refinamento o quanto você quiser. No final das contas, ou você desiste ou o paciente desiste, né? Ou você, claro, né? O objetivo é alcançado. Mas esses tantos anos com refinamentos infinitos, para onde vai isso tudo, né? E às vezes, muitas vezes, a pessoa que faz no full service, ela não para pensar um pouco, eu vou receber esse tratamento, mas eram 60 estágios, mas eu parei no 10º, vou pedir um refinamento, eram mais 50 estágios, mas eu parei no 20º. E para onde foi o resto, né? Foi tudo pro lixo. E é plástico, e mais plástico, e mais plástico de embalagem, modelos impressos, de alinhadores que não foram usados, né? A gente tem que começar a parar para pensar. Que legal que a gente tem esse grupo do Artform que o Antônio tem aí, que a gente vê que quantas pessoas estão ali interessadas em fazer os seus próprios alinhadores e ter o controle do tratamento. Eu acho que quando você faz seus próprios alinhadores, você tem o controle do tratamento na mão, quanto que você vai imprimir, se você vai imprimir 10 estágios por vez, 6 estágios por vez, 30 estágios por vez, você vai escolher isso, mas com certeza, já pela escolha de fazer o in-office, você já está reduzindo os gastos, os desperdícios, e isso é fantástico, né? A gente não para pensar, eu acho que hoje em dia já há uma cultura de parar para pensar nas nanopartículas de plásticos, né? Microplásticos já envolvidos a doenças, né? No corpo humano. O que que a gente pode fazer? Já que a gente tem aí um grupo tão grande de alinhadores em office, o Artform, por exemplo, por que não a gente começar a pensar em embalagens mais personalizadas, com embalagens biodegradáveis, né? E não só embalagens plásticas, que fica mais fácil, fica bonito às vezes, mas não tem esse apelo, né, de algo biodegradável, algo mais compatível com o ambiente, né? Então a gente pode, já hoje, fazendo o termoformado, começar a pensar um pouco mais nisso, né? Então, a impressão 3D ela está sempre muito relacionada ao pessoal do in-office, né? O pessoal do in-office ou in-house, como vocês preferirem, sempre é muito desbravador, né? Porque não é fácil você ter ali a sua impressora 3D, ter a sua curadora, escolher sua resina, escolher sua placa, a espessura,
termoformadora, vai ser pressão positiva, se não vai, né? Então tem muitos detalhes, né? Então o pessoal dos alinhadores em office, na ortodontia, nós somos muito desbravadores. Acredito que sim, né? Porque escolher um software, planejar, ensinar um auxiliar para estar junto, ajudando, não é fácil, né? Então, isso é fantástico. Eu já dou parabéns a todos vocês. E parabéns também a essa parceria que a Artform tem com a Graph tem com a Artform, que estão se desenvolvendo juntas cada vez mais. Isso para mim é fantástico, porque juntou duas empresas que eu gosto muito, né? Porque eu sempre ajudei muitos colegas a fazer o planejamento digital ou a entrar nesse mundo da ortodontia digital. E ensinar com a Artform é muito tranquilo, é muito fácil. Tem as ferramentas certas, simples, você consegue fazer, resolver, a pessoa entende, né? Já sai fazendo, já tem bons resultados, então isso é muito fantástico, né? E há um desafio muito grande para nós em sempre aprender, desaprender, reaprender, né? E continuar nesse ciclo. Às vezes a gente acha que chegou ao fim do ciclo, poxa, legal, já veio os alinhadores impressos, agora eu estou tranquilo, essa é a tecnologia que vai ficar. Mas às vezes já tem outra coisa vindo aí, né? Materiais bioativos e outras coisas mais caminhando para existirem mais ferramentas para um tratamento melhor ainda, né? É claro que a gente não pode ficar correndo, ansioso e buscando cada vez mais tecnologia numa neura, numa loucura, mas a gente também não pode parar de aprender, não pode ficar estagnado, né? Tem que sempre caminhar. Em qualquer lugar que eu vou, eu sempre falo sobre isso, não tem jeito de mudar os slides, tá? Eu vou sempre falar sobre isso, mas o bom escaneamento é o primeiro passo para qualquer coisa na ortodontia digital, na odontologia digital. Se você não escaneia corretamente, nada vai dar certo, né? Não adianta o melhor software do mundo, não adianta o melhor alinhador, melhor placa, a melhor resina do mundo, né? Se você não escaneou corretamente, né? Então, é muito importante escanear, ter um scanner que seja autocalibrado ou não, mas bem calibrado, né? Você ter uma atenção muito grande a alguns detalhes do escaneamento. Não tem como alguém dar uma aula de odontologia ou de ortodontia digital sem falar de escaneamento, né? Acho que isso é o ponto principal, né? A porta, é o básico. Se você não escaneia bem, depois seu planejamento vai estar tudo errado. Seja que o alinhador não adapta corretamente, ou na incisal, ou na distal, tem muita placa, ou tem muito tártaro, ou tem saliva entre os dentes, você não sabe se tem um diastema ou não. Então isso é muito importante. E agora, ainda mais com os alinhadores impressos, que você então vai planejar tudo digitalmente. Se você não tem um bom escaneamento, não adianta essa tecnologia toda, né? Ou seja, se você vai lá, escaneou de qualquer jeito, tem uma ótima tecnologia onde o alinhador vai realmente reproduzir o que é, né, na real. Mas se você escaneou com saliva, se está com placa, se está com tártaro, você não vai ter ali uma boa adaptação do alinhador, né? Não vai ter um bom planejamento também, né? Então a gente tem que se atentar a isso, tá bom, pessoal? É o básico do básico, né? E essa resina, a resina da Graph, essa nova tecnologia é tão diferente, por quê? Porque em água quente, ou a 37 graus, que é a temperatura interna da boca, acontece isso que está acontecendo no vídeo, né? Então, o alinhador que está ali numa posição diferente, ele volta para a posição original, a partir de 37 graus de temperatura, uma água um pouco mais quente, tá? Então, é claro que você não vai ficar amassando o alinhador e colocando na água quente, né? Você pode fazer isso com o alinhador teste de demonstração, mas o que acontece? Quando a gente escolhe um bom software, quando a gente tem um bom escaneamento, escolhe um bom software, faz um bom planejamento, a gente tem os steps, os estágios. Então você sempre vai estar no estágio da frente. Você tem ali uma posição dentária, quando você coloca o alinhador na boca, ele volta, se adapta àquela oclusão e tenta levar o dente ao próximo estágio, né? E é isso que esse alinhador faz muito bem
porque ele se adapta, né? Ele tem um encaixe muito bom aos dentes, né? E ele leva com forças muito leves e muito constantes esse dente à posição. Enquanto um alinhador termoformado ele tem uma alta força, rapidamente ela começa a se perder. Com os alinhadores impressos com memória de forma, essa força ela fica constante durante o tempo de tratamento ou uso, que gira em torno de 10 dias, é a mesma coisa. Tá? Você pode usar um pouco mais, você pode usar um pouco menos, como os alinhadores termoformados, mas gira em torno de 10 dias, tá bom? Então, esse período de 10 dias você vai ter sempre um alinhador Trabalho, Lívia. bem ativado. Por quê? Porque a 37 graus ele tem exatamente essa memória de forma que a gente viu dentro do copo aí, tá bom? E sempre com forças leves e constantes. Essa é a grande mágica dos alinhadores feitos com a resina da Graf, né? A resina TC85, agora a gente tem a TA28 também, tem a resina para contenção, eu vou falar sobre elas, tá bom? Mas essa é a grande mágica, é você ter os alinhadores com uma memória de forma a 37 graus com forças leves e constantes, tá bom? E esse é o grande diferencial, o Antônio disse aí no começo sobre outras empresas, vão aparecer outras empresas, é normal, isso é sadio para todo mundo, eu acho fantástico, tem que aparecer mesmo outras empresas, mas uma coisa que eu adianto para vocês, porque eu pesquiso muito sobre isso já faz tempo, mesmo eu entrei na Graf em setembro do ano passado, de 2024, né? Trabalho com eles agora diretamente, mas antes de trabalhar com eles, eu já pesquisava muito sobre as resinas para impressão direta de alinhadores e eu nunca vi uma resina com essa tecnologia, né? Com esse controle da ativação a 37 graus, a temperatura da boca, né? Muitos falam que tem a memória de forma, mas você precisa ferver o alinhador para ativar realmente ele, ou aquecer demais o alinhador para ativar ele. Alguns dizem que tem memória de forma, mas na verdade não tem, é um alinhador termoformado que se deformou e eles colocam na água para se deformar novamente. Então a gente tem que ter um pouco de cautela, né? Eu só estou hoje com a Graf, trabalhando e tendo meus pacientes, meus casos com a Graf, porque eu confio, né? E tenho feito ali uma pesquisa muito grande em artigos científicos. Tem muitos artigos científicos, vou falar sobre isso também e que me deixa seguro, não só em trabalhar com isso na minha clínica, mas também ensinar sobre isso, né, e trabalhar também com a empresa, né? Então, isso para mim é muito cômodo, é muito fantástico, me deixa muito seguro, tá? Isso é algo que não são todas as empresas que têm, tá bom? Então, aqui a gente tem um teste demonstrativo, então a 37 graus o alinhador vai voltar para a forma original dele. Essa é a parte mais simples, tá bom? Como eu falei, a gente tem hoje a TC85, a TA28 e a TR07 para contenções, tá bom? Esses são os três modelos que a gente pode trabalhar aí para ortodontia. Depois tem outros modelos que eu vou falar um pouquinho para vocês, mas a gente tem que se atentar que a gente está aqui, eu estou falando agora Brasil, tá? Então, Brasil a gente precisa da Anvisa e hoje a gente tem a Anvisa para TC85. Então, a TC85 é a resina de alinhadores com memória de forma, alinhadores impressos da Graf e que hoje é distribuída pela GM Ortodontics aqui em São Paulo e no Brasil inteiro, né? A GM Ortodontics é uma empresa com mais de 43 anos de história aí na ortodontia, tá em todos os congressos também, vocês vão poder acompanhar. E elas tiraram então a Anvisa da TC85 aqui no Brasil, tá? Então é uma resina que tem o FDA, tem o certificado europeu e tem a Anvisa também aqui no Brasil. E em breve a gente vai ter também a Anvisa até a TA28. A gente está em processo, a TA28 já tem o FDA, está tirando o certificado europeu, é uma sequência, vocês sabem, e aí depois a gente vai tirar a Anvisa também, tá bom? Então é uma. Ah, qual que é a diferença entre TC85 e TA28? Na verdade, a TC85 é o modelo original,
né, da graf, dos alinhadores impressos com memória de forma. A temperatura de ativação é a mesma, 37 graus. Até a 28 tem algumas alterações nas propriedades, tá? Então, até a 28 ela é um pouco mais rígida do que a TC85. Então, se você quer um tratamento ali com um pouco mais de força, ou uma resina um pouco mais resistente, aí você escolhe a 28, tá bom? Se não, a TC85 tem ótimos resultados também, tá bom? A Graf não tem só resinas para ortodontia, a gente tem também resinas para prótese, para coroas, bases de dentadura, resinas flexíveis, resinas de gesso cirúrgico, protetores bucais para esporte, fantásticos, resinas calcináveis, resinas para modelos, tá? E a gente tem também agora uma resina com carga cerâmica, tá? E com radiopacidade também. Fantástica para prótese. Mas como a gente está falando sobre ortodontia, a gente não pode deixar de falar sobre a biomecânica dos alinhadores, que agora são impressos. Muda muita coisa. O que antes a gente precisava de attachments para melhorar o encaixe, para melhorar a força no centro de resistência, aqueles vetores de forças todos, agora a gente não precisa mais, né, de attachments. Por quê? Porque o alinhador se encaixa muito bem ao dente. O alinhador ele reproduz muito bem a superfície do dente, né? E a gente consegue alterar a geometria desse alinhador agora. Eu vou falar sobre isso, né? Então fica muito mais tranquilo o movimento. Mas é claro que a gente tem que lembrar e manter sempre na nossa cabeça os movimentos sinérgicos, os movimentos antagônicos, né? Não fazer um movimento antagônico junto com o movimento que você queira fazer, que uma coisa, um vai para um lado, outro vai para o outro, né? Então não. Então sempre o movimento sinérgico será melhor para o nosso tratamento, tá bom? Quais são, a gente começa sempre pensando em quais são as dificuldades hoje com os alinhadores termoformados, né? E quais são as vantagens que a gente tem aí com os alinhadores impressos, né? Então, assim, rapidamente, espessura uniforme, tempo de tratamento, menos plástico, mais conforto, né? Então, a gente vê aqui no a laranja a resina TC85, a resina dos alinhadores impressos, e no azul os termoformados ou os alinhadores convencionais, né? Então, com os alinhadores impressos, é óbvio, se você está imprimindo e você tem ali uma calibração da sua impressora muito boa, um software bom de planejamento, de design, então você consegue reproduzir muito bem a superfície do dente, o encaixe, a espessura, e agora a gente tem uma conformidade muito grande desse alinhador, coisa que não existia. Então, com os alinhadores termoformados, a gente na hora da movimentação, a gente tinha muitos pontos de pressão que adapta, desadapta, adapta, desadapta, adapta, desadapta, né? E agora, até na cervical, como vocês podem ver aqui, a gente tem uma adaptação fantástica do alinhador. Tá bom? Aqui embaixo, uma comparação que eu fiz, eu mesmo cortei o alinhador termoformado e um alinhador impresso para comparar um com o outro, né? Então a gente vê ali a uniformidade do thickness, da espessura, né? Adaptação da superfície do dente, a espessura aqui de todo o alinhador é uniforme, né? Essa melhor adaptação na cervical, ela gera uma movimentação muito melhor. Então, o que a gente precisava antes, naquela desadapta, desadapta, adapta, desadapta, adapta, desadapta, e também com attachments para isso ficar mais bem adaptado e com distribuição de força, centro de resistência e tudo mais. Agora a gente tem uma adaptação completa. Você pode mudar a geometria do seu alinhador com aumento de espessura, pontos de pressão internos, né? E a gente vai conseguir uma melhora na previsibilidade do tratamento, né? No caminhar do tratamento. A gente tem outras vantagens aqui que eu resumi para vocês. Vou falar rapidamente: espessura uniforme em todo o alinhador, maior movimento por alinhador, a gente consegue fazer um maior movimento, como você tem forças leves e constantes, então você agora consegue fazer um movimento um pouco maior do que você faria com os alinhadores termoformados. Então, o que você faz hoje com in-office ou com full service de 0,20 a 0,25 num movimento médio, agora você consegue fazer 0,30, 0,40, mais ou menos.
tá bom? A gente tem um maior conforto ao paciente, porque apesar de um maior movimento, né? Então a gente tem forças leves e constantes, o paciente não relata dor, aquela dor quando você coloca o alinhador termoformado, você realmente sente aquela dor de ortodontia, de movimento ortodôntico, né? E com esse aparelho, como tem forças leves e constantes, você não sente essa dor. Essas forças elas são mais leves e dá um conforto ao paciente. Isso é muito bom, né? Se você não tem um attachment, você tem um conforto ao paciente, o paciente adere muito melhor ao tratamento. A limpeza do alinhador a 100 graus por 1 minuto, isso é importantíssimo. O alinhador ele tem que ficar sempre limpo. Seja termoformado ou seja impresso, o alinhador ele tem que estar sempre limpo, né? E seja termoformado, seja impresso, seja qualquer tecnologia, na ortodontia, a gente tem que brifar o nosso paciente, a gente tem que ensinar o nosso paciente a colocar o alinhador, tirar o alinhador, a usar um aparelho móvel, um aparelho fixo, a escovar, não tem passar fio. Aqui é a mesma coisa, a tecnologia muda, mas a proximidade com o paciente, ela só aumenta, né? Ela só tem que aumentar cada vez mais. Então você tem que brifar, você tem que ensinar o seu paciente como coloca o alinhador, como tira, se limpa, se não limpa, como limpa, né? Com os alinhadores impressos, a gente consegue ferver esse alinhador a 1 minuto. Claro que você não vai deixar ali fervendo 2, 5 minutos, não. 1 minuto você pode ferver. Você consegue desinfetar esse alinhador também, higienizar ele muito bem, né? Mas acima disso, não é indicado você cozinhar o seu alinhador, né? Melhor adaptação à superfície do dente, isso vocês já viram pelas fotos. Forças leves e constantes, eu sempre vou falar sobre isso. A gente tem aqui acessórios impressos feitos com maior estrutura e precisão, então um botão, um gancho, o que você quiser. Agora você vai planejar no software e depois imprimir, tá bom? Aqui um artigo, depois se vocês quiserem pegar, ou eu mando para vocês, sobre isso, sobre aparelhos móveis e possibilidades de aparelhos móveis. Tenho falado bastante isso, agora a gente vai ter que estudar a geometria dos alinhadores, é uma nova especialidade da ortodontia, geometria dos alinhadores, porque agora você pode mudar tudo nos alinhadores, espessura, pontos de pressão, né? Então agora a gente tem que começar a pensar, o que que eu quero? Eu quero uma intrusão, eu quero uma rotação, eu quero uma resistência maior. Meu paciente tem bruxismo, eu quero deixar a oclusal mais livre, ou mais rígida, ou mais espessa, né? A gente tem que pensar na geometria do nosso olhador. Isso não é difícil. Na verdade, o que a gente tinha dificuldade com o termoformado, agora a gente pode fazer, desenhar e desenvolver com os alinhadores impressos. Isso já está embasado em artigos científicos, né? Então vejam esse artigo do professor Ki-Byung Kim, Dr. Gabriel Miranda também, que estão lá em St. Louis. Tem muitos artigos vindo de lá, fantásticos, e diz sobre o aumento de espessura, quando você tem ali uma espessura média, que é a espessura média que nós recomendamos de 0,5 milímetros, espessura do alinhador, 0,5 milímetros. A gente dobra essa espessura quando a gente quer um movimento localizado. Então você vê aqui pelo desenho, você ancora de um lado e empurra do outro com espessura maior. O que é espessura maior? Quando você aumenta a espessura do seu alinhador, você tem uma força maior de movimento, né? E você consegue aumentar o movimento localmente. Se você quer deixar o seu alinhador mais flexível, ou mais rígido, também você pode aumentar a espessura do seu alinhador localmente ou inteiro, tá? No seu alinhador inteiro, né? Então, sempre no sentido do movimento, você vai aumentar o dobro, 0,50, vai dar 1 milímetro ali, e na ancoragem também. Aqui é um vídeo mostrando o alinhador impresso com a memória de forma acontecendo ali, tá bom? Então a gente pode agora variar e pensar em toda a geometria do nosso alinhador, como a gente quer fazer. A gente pode criar pontos de pressão também no software. Então veja aqui do lado esquerdo, criando ponto de pressão. A gente pode criar esse ponto de pressão para criar binários de forças. E o que que vai fazer o ponto de pressão? A mesma coisa que o aumento de espessura, mas ele é mais localmente. Ele trabalha mais como um binário.
tá? Ele vai aumentar a força localmente, especificamente em um ponto, tá bom? Aqui, ó, um outro artigo falando sobre movimentos. O que eu quero enfatizar aqui, que a gente não vai deixar de usar uma coisa ou só usar outra. Agora a gente tem uma ferramenta, uma caixa de ferramentas aí. Como eu falei desde o começo, a ortodontia é isso, a ortodontia é diagnóstico, a ortodontia é planejamento. E os aparelhos, o que são? São ferramentas, né? Então você vai escolher o que que você vai usar para cada paciente, para cada tratamento, para cada caso, né? E aqui a mesma coisa. É uma tecnologia incrível, você consegue reduzir desperdícios de material, ter um conforto maior para o paciente, e você vai planejar o que você precisa para cada caso, se isso é indicado ou não. Fazer um ponto de pressão, aumento de espessura, aumento da linha de recorte, né? Você pode colocar 1,5, 2 milímetros acima da margem gengival para ter um controle de torque melhor, né? Se você quer uma flexibilidade melhor e uma rotação, por exemplo, você deixa ele contornado, né? Então, para cada movimento, agora você pode planejar a geometria do seu alinhador, tá bom? A gente tem aqui várias ferramentas dentro dos softwares, né? Os softwares estão evoluindo cada vez mais, onde a gente pode aumentar a espessura ou diminuir a espessura, o recorte do alinhador, se você quer um alinhador mais flexível ou mais com mais controle, com mais força, né? Então, normalmente em torque a gente trabalha com um recorte um pouco mais alto, 1,5 mm a 2. Quando você quer mais flexibilidade, você deixa o alinhador contornado. Você pode até ter diferentes tipos de linha de recorte, ou chanfrada, ou arredondada. Você pode escolher isso. Então, se você vai aumentar a espessura e você quer uma força maior até gengival, deixe round ou arredondado, justamente para ter uma estrutura maior do seu alinhador. Se você quer um conforto maior e não vai usar tanta espessura, você pode deixar chanfrado também para dar um controle melhor ali para o seu paciente, tá bom? E eu acho incrível o como o Artform conseguiu integrar, né, o software da Graph, isso que vocês viram aqui em cima, eu trabalhando no software da Graph, algumas ferramentas do software da Graphic, que é o Direct Aligner Designer, e eu acho incrível como a Artform conseguiu integrar isso. Você agora consegue planejar facilmente no Artform, apertar um botão, o DAD, que é o software da Graph, ele entra por trás junto e cria o shell do alinhador. Isso é o shell do alinhador. Isso é a concha, né? É o alinhador digital. E ele tem que ser assim, ele tem que ser bem liso, bem polido, bem adaptado. Não é um liso e polido que você tirou o material. É um liso e polido que ele vai se adaptar bem ao dente, né? Ao tratamento, né? Então não é que aqui foi feito um polimento para ele ficar liso, mas digitalmente ele tem uma qualidade e isso importa muito, tá, pessoal? A gente não pode imprimir alinhadores com essa qualidade aqui do lado esquerdo, com cunhas, na interproximal, com essas bordas retas. Isso não é bom. Não é bom, isso vai criar injúrias ao paciente também e não vai andar o tratamento. A gente tem até artigos científicos falando sobre isso. Quando você tem cunhas interproximais, você não tem uma boa movimentação, uma movimentação previsível do jeito que você quer, né? Você pode até abrir espaço onde você não queria abrir espaço, tá? A Artform ela tem várias funções, a gente não tem muito tempo para falar isso, mas já tem muitas funções sobre linha de recorte, como exportar. Isso aí o Antônio vai desenrolar muito mais do que eu para vocês e no grupo também. Aqui eu tenho até algumas imagens um pouco desatualizadas, porque a Artform já correu, já tem aí coisas muito mais atualizadas, né? Aqui é um botão que eu estava mostrando para o Artform que poderia ser feito também. Eu fiz esse botão com o attachment, para justamente na hora que ele for estampar o alinhador, ele estampasse já o botão e criasse um botão impresso. Isso já é possível fazer se você colocar um attachment em cima do outro, como eu fiz, você cria um botão ali, mas eu tenho certeza que em breve, ou se bobear, já tem essa ferramenta, né? Eu fiz pistas também com o próprio attachment na oclusal e depois estampei o alinhador, então isso foi muito fácil. Porém, essas pistas elas são ocas, o ideal é que ela seja ou
pequena para não causar não atrapalhar na estrutura do alinhador, que é muito fino, 0,5, 0,6 milímetros, é o que a gente trabalha, né? Ou que elas sejam sólidas. Então, é isso que a gente está trabalhando também no desenvolvimento do software, para que essas pistas elas sejam sólidas e com uma boa estrutura aí, tá bom? Bom, a gente tem aí o planejamento, o desenho do alinhador e a confecção dos suportes no software do Artform, né? No Artform. A gente já tem também a confecção dos suportes. Quando você aperta o botão ali, você já tem um alinhador pronto. Você planejou, você tem um alinhador pronto com os suportes. Você pega aquele arquivo, coloca no slicer, seja da Unis, da Anycubic, da Lego, Sheetbox, qualquer um deles. Você coloca lá, planeja na sua impressora e imprime. Tá? Então isso é muito fácil, agiliza muito do que você ficar colocando suportes um por um. Tudo que eu falei aqui é sempre muito bem embasado, artigos científicos. Isso me deixa muito tranquilo. Já tem artigos científicos clínicos. Esse é um estudo piloto que fala sobre a previsibilidade aí, o que eles alcançaram nesse estudo, nesses movimentos, tá? Vão sair mais ainda estudos clínicos em breve. Sobre impressora, o que eu posso falar para vocês, sempre me perguntam, impressora, depois eu vou trocar. Sempre me perguntam qual impressora eu posso imprimir essa tecnologia. É fantástico ter um alinhador impresso, mas aonde eu posso imprimir? Né? Vale a pena imprimir na minha própria impressora? Eu tenho que ter uma impressora específica. Hoje a Graph, ela recomenda essas impressoras que estão aqui no slide. A Graph recomenda a Unis, que é uma marca chinesa, mas muito robusta de impressoras. É a impressora mais rápida do mundo, que é a Unis NB e a Unis UB, tá? A Graph agora tem também uma parceria de desenvolvimento com a Formlabs, então a Graph recomenda também imprimir os alinhadores com a Formlabs e com a Shining Aquafab Cell. O único modelo da Shining que a gente indica, tá bom? Então são esses quatro modelos. Esses são os modelos recomendados pela Graph, ou seja, a Graph ela é uma empresa de resina, é uma empresa que produz tecnologia e ela tem que se vincular a impressoras estáveis, a impressoras robustas, que deem uma segurança ao cliente, né? Que tenham um suporte técnico de peças e tudo mais. Então, a gente se vinculou mais a essas impressoras. É claro que para quem conhece impressão 3D, domina, a gente sabe que se você pega uma resina que tem o mesmo comprimento de onda, mais ou menos a mesma forma de trabalhar, você consegue imprimir em outras impressoras, como eu já imprimi numa Lego, né? O que vai mudar normalmente é a força da luz UV, né? E a velocidade de impressão. Então, eu coloquei aqui para comparar. Aqui no uma NB, a Unis NB, você imprime em 25 minutos a 100 microns, 8 a 10 alinhadores. Numa Lego, você imprime 4 a 6 alinhadores, 50 minutos, 100 microns. É o dobro, tá? E se você colocar isso a 50 microns, para você ter um alinhador mais lisinho, com mais qualidade, você dobra isso, né? Então tem ali 1 hora e 40, enquanto na Unis NB ou UB você tem 40, 50 minutos de impressão a 50 microns, tá? Em alguns casos a gente precisa sim imprimir em 50 microns. O recomendado é imprimir em 100 microns. Você consegue uma ótima qualidade em 100 microns. Mas em alguns casos a gente prefere sim imprimir em 50 microns. E aí a gente não pode demorar tanto. 1 hora e 40, 2 horas de impressão, às vezes é muito, tá? A gente tenta terminar todo o processo ali em 1 hora, 1 hora e pouco. Então a gente precisa imprimir o mais rápido possível para terminar depois os outros processos de pós-cura. Então o Graph sempre vai se vincular a grandes marcas de impressora para mostrar e proporcionar um suporte para os clientes. Então a gente indica a UB, NB, Formlabs e a Shining, tá?
Eu tenho a Unis UB, é fantástica. Vejam a qualidade nessa foto, a qualidade da luz UV, o poder dessa luz UV, o Power UV. Parece que ela criou um facho de luz mesmo ali, bem condensado, dá até para ver na fotografia. Aqui a impressora, como ela anda rápido, eu quis mostrar para vocês, ó. Impressora trabalhando, essa é a Unis UB. Ela é bem rápida, a luz é realmente intensa, dá para ver ali também a bordinha da luz toda, como ela trabalha, como que funciona, tá bom? Muitos me perguntam, Daniel, beleza? E eu vou imprimir isso como? Se eu vou imprimir na vertical, na horizontal ou inclinado? Graph, que é a empresa que desenvolveu essa resina, que tem toda a tecnologia. Eu estive na Coreia, lá na fábrica, eu vi toda a tecnologia que eles têm, todos os equipamentos de estudo que eles têm dentro da fábrica, né? Eles estudam muito sobre isso e eu posso falar para vocês, imprimam sempre com o alinhador inclinado. Essa é a recomendação oficial da Graph, tá? Por que não na vertical? Porque vai gastar mais tempo, vocês sabem que é impresso por camada, e a última camada vai ser bem na vestibular, então vai ficar como está aqui na imagem superior do lado direito, né? Isso a 100 microns. E por que não na horizontal? Vejam ali as cúspides, isso tudo seria ilhas de impressão que você precisaria de suportes para cada ilha de impressão que está ali. E normalmente causa distorções nessas regiões, tá? Porque você tem ali o alinhador imprimindo muitas regiões sem suportes. E quando você tem isso inclinado, então é como uma escada, você tem uma suavização de todas as camadas de impressão. Para quem imprime qualquer outra coisa, de bonequinho, qualquer tipo de impressão, prótese, coroas, vocês vão ver que é sempre indicado imprimir inclinado. Você tem uma suavização dessas camadas de impressão, tá? Isso é bem lógico, é bem tranquilo. Ah, Daniel, mas gasta mais suporte, gasta menos suportes? Se você se fixar ao suporte, sim, você vai falar, vai gastar um pouco mais. Se você pesar isso, não é tão mais, porque hoje em dia os softwares estão se desenvolvendo cada vez mais e você consegue ser bem assertivo em cada pontinho de suporte. Então, se vocês verem aqui do lado esquerdo, a gente tem já, mesmo inclinado, menor quantidade de suporte do que a gente tinha anteriormente. Tá? Isso está evoluindo, porque o software está evoluindo, eles estão entendendo melhor onde colocar os suportes, e mesmo inclinado, a gente está diminuindo os suportes. Isso está sendo cada vez mais otimizado, né? E inclinado a gente tem menos distorção também. Tá bom, então isso é muito importante. É muito importante vocês se atentarem a isso. Depois da impressão, a gente tem uma fase de centrífuga. A gente não lava esses alinhadores em álcool isopropílico, álcool de cereal, não se lava alinhador em água, tá? Esse alinhador saindo da impressora, ele vai centrifugar. E vejam aqui como é importante também imprimir ele inclinado. Por quê? Porque os restos de resina que estão no suporte, eles vão sair, né, fisicamente pela centrifugação e não vão para o alinhador. Se os suportes estão na ocusal e de uma maneira, ou foi impresso de uma maneira horizontal, quando a gente colocar aqui na centrífuga, toda a resina, o resto de resina que está no suporte vai para o seu alinhador, tá? Então não é esse o objetivo. A Graf pensou nisso tudo, né? Ela não falou inclinado porque ela quis que vocês gastassem mais suporte. Não, porque tem muito estudo nisso, tá bom? Então não sigam a inclinação horizontal. Por favor, sigam a inclinação 40 graus, 35 graus, dependendo da vestibularização dos incisivos, a gente põe um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas sempre inclinado, tá bom? É a recomendação oficial. Bom, a gente tem um resumo do fluxo de trabalho aqui, então, para vocês entenderem, o pessoal que está começando, a gente planeja o caso, como planeja qualquer outro tipo de caso, né? É claro que você vai estudar um pouco mais sobre como que será esse design,
Depois você coloca no slice, vai imprimir os seus alinhadores numa impressora. Eu recomendo sempre a Unis, tá bom? Depois você vai centrifugar. A gente tem uma spinner, a gente tem uma centrífuga especial para isso, para centrifugar durante 6 minutos, com a parte de dentro do alinhador para fora, justamente para expelir os restos de resina. A gente não vai lavar em álcool. Depois a gente remove esses suportes e coloca numa curadora, uma máquina de cura específica. Ah, Daniel, eu já ouvi falar mesmo. Tem um gerador de nitrogênio, ela é super cara. Puxa vida, eu não posso curar, fazer uma pós-cura em qualquer outra curadora? Não, não pode, tá? Isso é algo que eu vi no AAO, eu vi no IDS, há uma tendência gigantesca, não só para a parte de ortodontia, mas também para a parte de prótese. As pessoas estão entendendo cada vez mais a necessidade de tirar o oxigênio durante a cura, de ter um controle de temperatura e uma luz UV muito forte. Essa máquina ela faz isso já antes das. Agora que as pessoas estão se dando conta, os profissionais estão se dando conta disso, a Graf já pensou nisso lá atrás. Tá? Então, para você chegar no 100% de cura, para você conseguir o máximo das propriedades do seu material, você tem o quê? Que tirar o oxigênio durante essa cura, essa pós-cura. Então, você precisa do quê? De uma boa temperatura, uma temperatura um pouco mais elevada, você precisa de uma luz UV muito forte, um Power UV controlado, né? Ali a gente tem no nível 2 e a gente tem que ter, então, um ambiente sem oxigênio. Para quê? Por quê? Porque o oxigênio, nesse momento, ele vai atrapalhar as ligações dos polímeros e oligômeros, né? E sem o oxigênio, com o nitrogênio faz o quê? Ele expulsa o oxigênio e ele deixa as reações dos oligômeros serem fantásticas, serem estáveis. É isso que acontece, tá? Então a gente vai deixar ali 20 minutos, saindo da câmara, já saiu 20 minutos, deixa ele esfriar e a gente vai fazer um quality check a 100 graus, 1 minuto, tá? Quality check 100 graus, 1 minuto é para quê? Daniel, o que que acontece nesse quality check? Se você fez o quality check 100 graus, 1 minuto, com os seus alinhadores ali, e eles ficaram opacos, alguma coisa está de errada, tá? Eu já fiz alguns testes e isso realmente acontece. Se você não tem uma impressora adequada, se você não tem uma centrífuga adequada, se você não fez um processo correto na máquina de pós-cura, seus alinhadores eles vão ficar opacos e isso demonstra que seus alinhadores não estão em condições de irem para o paciente. Se você fez todo esse processo da maneira correta e chegou aí, seus alinhadores estão cristalinos, beleza, pode continuar. Aí você faz um polimento, esse polimento ele tem que ser rigoroso, a gente tem que entender que quando você remove o suporte, se ele realmente tira 90% dos suportes, mas fica sempre um pontinho ou outro. Isso não pode machucar o seu paciente. Então tem que olhar com cuidado para remover esses suportes que tenham ficado, né? Fazer um bom polimento. E aí sim, se você fez realmente o polimento, precisou desse polimento, você faz uma nova lavagem com ultrassom a 80 graus, 1 minuto, depois seca, embala e entrega para o seu paciente, tá bom? Então esse é um resumo. Tá bom, gente? A gente tem um curso que fala muito sobre todos esses detalhes, como o alinhador entra na curadora, ele entra mais amarelado, tem que sair cristalino. O alinhador cristalino é um indicativo que a Graf criou para mostrar que o seu alinhador tem as propriedades químicas e mecânicas alcançadas. Então, se o seu alinhador está amarelado, ele não foi curado. Se o seu alinhador é opaco, ele fez uma cura incompleta. Se o seu alinhador está cristalino, sim, as propriedades químicas e mecânicas foram atingidas. A Graph criou esse método justamente para entender e para ter um controle de qualidade, para a gente trabalhar com controle de qualidade. Então a gente precisa de um alinhador sempre cristalino para ter as propriedades químicas e mecânicas alcançadas, tá bom? A gente consegue fazer um escaneamento, um planejamento, uma impressão, e entrega do alinhador no mesmo dia? Consegue. Com o alinhador em office a gente já consegue fazer isso. Agora ainda mais sem desperdícios de materiais, né? Sem a impressão do modelo, pra depois estampar, as aparas dos alinhadores, das placas. Agora não. Agora você vai fazer a mesma coisa, o escaneamento, o planejamento, mas vai imprimir diretamente os seus alinhadores, tá bom?
Sobre movimentação, a gente consegue aumentar, claro, se você tem uma memória de forma, se você tem umas forças leves e constantes, você consegue aumentar a taxa de movimentação. O que eu indico? Nos primeiros quatro, nos primeiros 3 a 4 alinhadores, faz uma movimentação mais tranquila. Tenha o seu alinhador mais contornado, né? Não faça grandes, já vou colocar botão, elástico, gancho, esporão para não colocar língua. Não. Os primeiros alinhadores, a gente quer conquistar, né? Como sair as primeiras vezes com a primeira namorada. A gente quer conquistar o nosso paciente, né? Então, faça um alinhador mais contornado, um alinhador 0,5 milímetros, um alinhador com forças mais leves para o paciente entender a mecânica dessa nova tecnologia, ser colaborativo, né? Para qualquer tecnologia, seja termoformado ou não, a gente precisa de uma colaboração do paciente, né? Então isso é muito importante. Eu pego muito no pé sobre isso, tá? O uso de 10 a 14 dias, uma média como em office, tá? As orientações importantes, o uso de 20 a 22 horas por dia, isso como os alinhadores termoformados, quanto mais você usar, qualquer alinhador, qualquer aparelho móvel é assim, a gente tem que usar, o paciente precisa usar. Não use chewers, chewers é a moda antiga de alinhadores termoformados. Para alinhadores impressos não é necessário usar chewers, tá bom? Desinfetar o alinhador todos os dias, eu gosto muito de indicar isso para o paciente, é uma vantagem, mas confesso que muitos pacientes não estão adaptados a isso, não aceitam isso. Eles querem colocar o alinhador e pronto, né? Falei com o químico da Graf, ele falou, Daniel, não há problema. O alinhador ele é projetado para trabalhar 37 graus. Se você quer desinfetar o seu alinhador, se você quer recuperar ainda mais a memória de forma dele a 100 graus, tudo bem, vou colocar na água quente 80 graus, rapidamente tirar, tudo bem, mas tome cuidado, por quê? Porque alguns pacientes, se você fala, olha, desinfete seu alinhador todos os dias a 100 graus durante 1 minuto. Vai ter paciente que vai fazer exatamente, ele vai colocar 1 minuto, água fervendo, tira, pronto, deixa secar e coloca. E vai ter aquele paciente que vai assistir a novela, vai jogar o alinhador lá e vai deixar fervendo durante meia hora, e isso não é indicado. Você vai comprometer as propriedades químicas e mecânicas do alinhador. Então você tem que filtrar. Tem paciente que dá, ele é colaborativo, você percebe isso. Tem aquele paciente que você olha que você já fala, nossa, esse paciente, olha, o tratamento vai muito bem. E tem aquele paciente que você olha e você já sabe que o tratamento não vai ser 100% porque é um paciente, às vezes, adolescente, que está com outras preocupações, né, e que talvez é desatento. Então, não é a hora de você indicar isso. O alinhador ele vai trabalhar já a 37 graus. Então, faça uso daquelas espumas de limpeza. O alinhador ele tem que estar limpo. A gente sempre orienta. Alinhador não é para comer com alinhador, gente. Tá? Não é para comer com alinhador. Tira o alinhador, come, depois coloca. Isso para termoformado ou não, eu sempre indiquei isso. O alinhador ele tem que ser higienizado. São 10 dias, é muito pouco, mas em 10 dias ou 14 dias, se o paciente não higieniza, aquele alinhador ele vem nojento. Então tem que falar para o paciente, tem que higienizar, tá bom? Tem que higienizar. Higienizar bem. Aqui alguns casos clínicos que eu trouxe, simples, de uso de alinhadores impressos, tá? A gente tem alguns casos aqui moderados também, casos que foram feitos pistas de avanço mandibular. Tem casos também do nosso colega Mário Neto, que trabalha nessa empresa de Cancún, se eu não me engano, e que ele tem uma resposta muito boa, ele está muito feliz com os alinhadores impressos com memória de forma, ele ainda tem trabalhado com attachments, a gente fala para ele, olha, não precisa mais trabalhar, em alguns casos ele trabalha com attachments, outros não, mas tem bons resultados. Eu estou à disposição, eu acho que, eu queria mostrar uma outra coisa para vocês, não quero me estender muito, porque acho que eu já falei até, já está batendo 1 hora,
Mas os alinhadores impressos já são uma realidade e vieram para aumentar a previsibilidade do tratamento com alinhadores, tá? Às vezes a gente acha que inteligência artificial, alinhadores impressos, novidades, tecnologias, está muito longe da gente. Pessoal, está cada vez mais perto, a gente tem que entender até onde vai cada coisa. Não existe mágica, não existe mágica também na inteligência artificial, não é o pulo do gato, não é o atalho, não existe atalhos, tá? Tudo existe um passo a passo, tudo existe um protocolo, tudo existe embasamento de artigos para ser trabalhado. Então, eu convido vocês a entrarem nesse mundo, a entender melhor sobre isso. Sou uma pessoa super acessível, estou sempre pronto para ajudar qualquer pessoa que me manda mensagem no WhatsApp ou me procura na internet, ou faz parte do nosso curso também. Então, o Antônio sabe muito bem isso. A Graph, ela já tem um robô que opera todo esse processo sozinho. Então você dá ali o start, ele faz todo o processo nessa ilha de impressão. Ele tira da impressora, coloca na curadora, tira, tira da impressora, coloca na centrífuga, tira da centrífuga, coloca na curadora, entrega o alinhador pronto. Tá? Então, fantástico também. Isso, antigamente a gente não pensava, não é? Por que que eu mostro isso? Porque há um tempo atrás a gente não pensava que um robô ia criar um alinhador. Hoje em dia a gente já tem, né? E criando muito bem os alinhadores, né? Nessa estação de trabalho. É claro que você vai planejar, você vai estar ali controlando, olhando o processo todo, mas isso daqui a pouco vai ficar cada vez melhor e vai ter uma escala de trabalho muito maior fazendo todo esse processo robotizado, automatizado. Tá? A Graph a gente tem em todos os países, não sei se vocês estão me escutando agora de outros países, não só do Brasil, tenho certeza que aqui da América Latina também, Espanha ou qualquer outro país, a Graph já está no mundo inteiro praticamente. A gente tem um curso de certificação sempre em cada país, né? Normalmente o curso oficial, então assim, busque informação sobre Graph, busque informação sobre alinhadores impressos com memória de forma com a Resina Graph, sempre em cursos oficiais, justamente para vocês entenderem e buscarem a informação diretamente da fonte. Hoje eu trabalho diretamente com a Graph. A Gêmea Ortodônticos é o distribuidor oficial aqui no país, aqui no Brasil. Cada país tem o seu distribuidor oficial. E o responsável pela certificação oficial em cada país é o próprio distribuidor. Então procure o próprio distribuidor, no Chile a Todo Toner e tem outros aí. Posso indicar para vocês também, mas procurem sempre por quê? Porque cada curso desse tem as informações mais fresquinhas, o que é oficial, o que é recomendado pela Graph. Tá? Então deixo aí o convite para vocês, dia 14 e 15 de agosto em São Paulo, a gente tem a certificação, são 2 dias de certificação com aula em software. A gente teve a presença nesse último do Antônio, foi fantástico, agradeço demais a disponibilidade. Ele foi na hora, compareceu, foi um momento muito fantástico. Espero que ele esteja também na próxima com a gente. É uma parceria muito boa. Hoje, essa é a minha equipe. Eu gosto muito de mostrar esse slide porque são pessoas muito dedicadas, que trabalham duro para dar o suporte técnico, dar o suporte clínico, dar o suporte a todos vocês. Essa empresa não está de brincadeira, está tentando trazer tudo muito bem embasado. Nós somos em 5 ortodontistas lá que trabalham muito clinicamente para entender todo o processo e movimentação e biomecânica. A gente tem também os químicos, os engenheiros químicos, os profissionais de TI, os engenheiros que estudam tudo isso. Então, é uma equipe muito grande, não é só essa, que estão todos se esforçando muito para entregar o melhor aí, uma ferramenta a mais para vocês. Tá bom? Queria agradecer a oportunidade, o Antônio, de estar nesse grupo tão seleto aí. Da Artform, eu sei que é um grupo fantástico. Estou aberto aí agora para a gente trocar uma ideia. Eu queria que fosse mais um bate-papo, mas se deixar, se falar para eu conversar sobre impressão 3D, eu vou falar, 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 falar. Todo mundo sabe. Então, impressão 3D para mim é minha paixão. Gosto demais. Tecnologia, então, mais
E eu, particularmente, tenho um carinho muito grande sobre os alinhadores impressos, porque é algo que eu já Tá venho ficando mexendo longe sua muito. voz, Daniel, tá ficando longe. É, Ah, eu acho que agora vai vai melhorar. acabando. É, não, É, você afastou do microfone aí, sua voz estava ficando é, baixa. Mas, cara, agora. brigadíssimo aí, um material fantástico que você tem, uma experiência enorme aí já também nessa nova tecnologia, né? E a gente está aí também tendo oportunidade de conhecer um pouco, né? Então, assim, de repente, eu estava pensando até em apresentar a minha aula lá da EIO, mas eu acho que de repente está ficando tarde, a gente pode combinar uma próxima terça-feira, né? E aí eu queria deixar aberto um pouco a palavra aí para o pessoal perguntar, para quem tem interesse aí, para entender um pouco mais. Antônio, E me desculpa que eu falei muito. não, de forma nenhuma, Daniel. Foi excelente e era isso aí, cara. Eu acho que a nossa ideia é compartilhar um pouco dessa nova tecnologia. É muita coisa que a gente tem para falar, né? Então, assim, eu acho que é interessante a gente marca daqui umas 2, 3 semanas, continua a falar sobre o Sim, assunto. Eu acho que vai sim. motivar o pessoal a A gente pode estar junto entender. também nessa próxima e vai tirando as Sim, claro. dúvidas. A gente pode, que nem eu vi aqui, que tem uma pessoa falando sobre, tem tutorial, como é que faz ou não. Então, que você precisar de mim, Antônio, você sabe que a porta está sempre aberta e a gente pode trabalhar junto nisso aí e evoluir o quanto você quiser. Não, fantástico, Daniel. É isso aí. É assim, o que eu entendo é que a gente tem que estar sempre alerta a tudo que é novo, a gente tem que se preparar, né? E eu vejo que o pessoal lá da Graph, eu em particular, né, tenho um carinho muito grande pela Graph, porque também tive a oportunidade de ir lá, de conhecer, assim, o próprio desenvolvedor da resina, a gente conheceu ele antes dele desenvolver a resina, então é muito bacana, assim. Eu não sei como é que o pessoal tá aí de tempo, mas se vocês quiserem, eu posso apresentar aqui ainda, se vocês toparem continuar aí. Eu sei que o horário às vezes já está avançado, mas mais uma meia horinha eu acho que dá para a gente aproveitar e compartilhar de uma vez, né? Se vocês toparem ficar aí, pessoal, como é que é? Vocês estão bem? Se quiserem perguntar também alguma coisa, por favor, eu estou aqui para responder. Então, Não, beleza, vamos eu acho continuar que assim. Eu acho que assim, a noite é pequena ainda e a gente pode comentar um pouco sobre a nossa experiência também. Então, vou isso, compartilhar bom. minha tela aqui e a gente continua. Vamos lá. Show. Muito bem. Vocês estão vendo minha tela inteira aí? Sim. Perfeito. Então vamos lá, gente. Na verdade, esse assunto ele é tão interessante que a gente acabou tendo essa oportunidade de falar lá no Congresso Americano esse ano. Então, vamos mostrar um pouco sobre como a gente pode maximizar os nossos resultados com os alinhadores in-house, né? Eu comecei a aula lá falando um pouco sobre uma realidade nossa, né? Que no Brasil a gente tem basicamente 400 mil ortodontistas, né? Então, é um número, 400 mil dentistas, né? O país com o maior número de dentistas no mundo. E é um dado interessante, assim, a gente tem 30 mil ortodontistas e nos Estados Unidos inteiro tem 9 mil. A gente tem 638 faculdades de odontologia e lá nos Estados Unidos tem 68. Então, eu acho que é um dado relevante para a gente, que nós somos os campeões mundiais em número de dentistas no mundo, né? Então, fala um pouco aí de Belo Horizonte, mas vamos lá. Fazer uma breve introdução, né? Os alinhadores impressos, fluxo de trabalho digital, como otimizar os planos de tratamento. Então, falar um pouco sobre as estratégias de estagiamento, né? Que a gente aprendeu muito com André Drummond. Polímeros com memória de forma, aplicações dos designs clínicos, né? Que a gente tem agora com o alinhador impresso e as futuras direções e conclusões finais. Então, basicamente, a gente já teve aí uma transformação digital, né, no mundo dos alinhadores e a gente tem visto que
as limitações que antigamente a gente tinha, hoje a gente não tem. E a justificativa do planejamento digital e os materiais em evolução, né, a possibilidade de mecânicas híbridas e uma experiência clínica que pode auxiliar a gente a trabalhar no in-house. Então, assim, eu sou um divulgador Ó, mesmo do in-house, sabe? Que eu acho liga a que... lanterna, por favor. Deixa eu desligar aqui os microfones aqui, peraí. Sei. Pronto. Muito bem. Então, a gente teve uma evolução muito grande, né, na tecnologia de impressão 3D nos últimos anos e uma redução de custos enorme, né, inovação de materiais e avanços nos softwares que nos permitiram produzir os nossos próprios alinhadores, né? Então, os scanners intraorais também tiveram uma evolução fantástica. Hoje a gente tem scanners muito rápidos e que conseguem desenvolver malhas muito precisas, então é importante a gente saber e analisar os erros, igual o Daniel mostrou. Os avanços também na Cone Beam, né, na tomografia computadorizada e a importância da gente conseguir interpretar os cortes numa tomografia. Os scanners faciais também vieram agora com uma nova ferramenta e é muito interessante, a gente pode usar o próprio aplicativo ou aquelas máquinas específicas para fazer fotografia 3D. A possibilidade de customização, né, que essa é a grande diferencial, talvez, do alinhador impresso, você entregar o alinhador no mesmo dia, isso a gente já faz com o in-office tradicional, termoformado, mas agora ainda mais rápido. E também saber utilizar, ou estar atento aos sistemas de monitoramento e às tecnologias de STL inteligentes, né? Hoje você consegue gerar um STL através de um STL inicial com essas empresas de monitoramento, né? Basicamente, para o diagnóstico, a gente precisa de um escaneamento facial, a tomografia computadorizada, e a gente vai ter a oportunidade de integrar isso tudo no software, né? Isso aqui é uma versão beta que foi feita para o Artform, onde a gente consegue integrar a tomografia computadorizada e também a segmentação das raízes e dos dentes, né? Essa é Fantástico. uma imagem que a gente criou no chat GPT. Eu achei interessante da gente mostrar assim como que o ortodontista pode combater ou pode brigar com a empresa de alinhadores, né? Com a indústria. E eu acho que, na verdade, a gente não teria que ter essa briga, mas sim estar aliado às empresas para a gente sempre obter os melhores resultados. Então, independente de companhias e tratamentos prontos ou não, né, e os alinhadores entregues, é importante que a gente tenha a empresa também ao nosso lado, né? E pelo menos nós temos as ferramentas, né? Então, hoje, com um scanner e uma impressora, você tem já tecnologia para poder produzir seu próprio alinhador. Eu falo aqui um pouco do fluxo de trabalho na produção dos alinhadores normais, eu acho que todo mundo aqui já conhece, mas basicamente o escaneamento é o primeiro passo, depois o planejamento e a impressão dos modelos, lavagem e pós-cura e a termoformagem, né? E assim, os meus alinhadores em office eu faço é na tesourinha mesmo, e recorto os alinhadores e a gente, treinando um bom funcionário, a gente vai conseguir ter um nível de acabamento até bastante interessante, mesmo com os termoformados. E a possibilidade, né, que tem de você fresar hoje, né, as fresadoras que fazem o recorte do alinhador. E aí, o passo a passo, né? A gente tem o escaneamento 10 minutos, o setup 45 minutos, imprimir os modelos mais 90 minutos, lavagem pós-cura 25, termoplastificação 5 minutos, o recorte mais 5 minutos, quer dizer, um tempo empírico aqui que eu coloquei para entender que a gente consegue fabricar um alinhador termoformado em aproximadamente 3 horas. E o fluxo de trabalho para o alinhador impresso, qual que vai ser a grande diferença? Quer dizer, esse artigo foi publicado em 2014 e eu acho que é um dos primeiros artigos publicados em que o autor ele gerou uma concha para produzir uma contenção feita em, em um policarbonato, na verdade, que foi sinterizado, e daí criou a possibilidade de a gente exportar a concha ao invés de exportar o modelo, tá? Então, basicamente, você vai escanear, fazer o planejamento e já vai imprimir diretamente o alinhador. Então, você corta alguns passos. Os detalhes que o Daniel também já mostrou são a centrífuga, né, para remover toda aquela resina que não foi curada. A pós-cura com um equipamento
que gera nitrogênio e o mesmo polimento que você dá num alinhador, você dá no outro. Quer dizer, você tem a possibilidade, né, de antes exportar, você definir a linha de recorte, então a trimline nesse momento é interessante, porque você pode definir se você quer um alinhador igual ao da Invisalign totalmente escalpelado, se você quer ele afastado 1 milímetro da margem gengival, 2 milímetros, 3 milímetros mais reto, você pode fazer o desenho do alinhador, e esses pontos de controle dentro do Artform são muito interessantes, você consegue desenhar mesmo o alinhador e determinar qual a altura do recorte que você quer, né? E aí essa altura já vai refletir diretamente na sua impressão 3D, o alinhador já vai sair com a altura de recorte já pronta, né? E aí, igual o Daniel falou, você pode imprimir em 50 microns ou 100 microns. E a espessura você define no software, ela pode ser uniforme ou você pode alterar também. Aqui a diferença entre uma impressão com 100 microns e 50 microns e o alinhador sendo impresso, né? Igual o Daniel mostrou aí, é bonito da gente ver, porque quem gosta de impressão 3D fica maravilhado com essas imagens, né? Então, aqui uma impressão com sucesso, aí os alinhadores sendo alçados aí na plataforma da impressão. E aqui uma fotografia do alinhador antes de ser feito a pós-cura, né? Então a resina ela tem uma cor meio amarelada e você vai então remover os alinhadores do suporte. Você pode tirar o alinhador completamente da plataforma ou você pode até remover deixando ali os suportes na plataforma e remover os suportes depois. O fato é que a gente vai tirar o alinhador ali remover os suportes, né, na mão mesmo, e aí você coloca esse alinhador na centrífuga com a parte aberta do alinhador voltada para a parede, né? Então você coloca ali os alinhadores todos e vai então centrifugar e E então, na centrífuga, ele remove toda aquela resina que não foi curada, né? Essa centrífuga é da própria Graph, né? E depois de remover o excesso, você vai colocar na pós-cura por um período de 20 minutos, igual o Daniel também já mostrou. E basicamente você tem essa visão do alinhador amarelado e ele, após a pós-cura, ele tem, para a gente entender que o processo funcionou, ele tem que estar completamente transparente. Então, muitos artigos sendo publicados, né? Hoje em dia a gente vê aí a cada ano uma sequência de publicações, né, nessa área, e a gente fica muito preocupado com relação à citotoxicidade, o problema de reação alérgica, algum evento que pode acontecer. Então, é importante a gente entender que é um material que é aprovado pela FDA, que é aprovado pela Anvisa, então a gente tem uma segurança para utilizar. E esses artigos mostram exatamente essa segurança. Quer dizer, esse artigo mesmo mostra, né, como que essa citotoxicidade ela se reduz após essa pós-cura, né? E a biocompatibilidade do material, até independente da espessura que você coloca. Então, esse estudo comparou a pós-cura de diferentes espessuras de alinhadores. Eles fizeram até um alinhador de 6 milímetros, com 20 minutos na pós-cura, foi suficiente para deixar ele sem toxicidade, né? E aí, um leve acabamento, às vezes ficam ali algumas espículas dos suportes, né? Você vem ali com uma escovinha e remove, faz o acabamento e o polimento, e está basicamente pronto. A gente vai ferver esse alinhador por 1 minuto, e após ele ser fervido, ele tem que ficar completamente transparente, né? Então, esse é o processo todo para a gente ter certeza que o material ficou inerte. Muito bem. Então, fazendo uma comparação com o termoformado normal, a gente tem o mesmo tempo de escaneamento, de setup, a gente vai imprimir os alinhadores em aproximadamente 30 minutos, em 100 microns. Se a gente fizer em 50 microns, isso pode aumentar aí para 40, 50 minutos, mas a centrífuga 6 minutos para tirar a resina, 25 minutos de pós-cura, mais 5 minutos de polimento, a gente tem mais ou menos 2 horas para produzir um alinhador. Então, se comparar com o termoformado, a gente ganha 1 hora aí nesse processo, né?
mas é bastante viável e possível você receber um paciente de manhã e entregar o alinhador para ele no final da tarde. E a quantidade de lixo que a gente produz também é menor. Então, de certa forma, o meio ambiente agradece. Aqui o alinhador em boca, né? Você sente assim, com 100 micras, você sente uma textura maior do alinhador e as falhas de impressão que sempre podem ocorrer, né? Então, isso aí, para quem trabalha com impressão 3D, a gente sabe que a gente pode ter falha, né? E muitas vezes pode estar relacionada ao processo mesmo de impressão, às vezes algum undercut ou alguma interproximal muito profunda pode gerar alguma ilha de impressão. Então, quando a gente coloca os alinhadores no fatiador e observa, a gente consegue muitas vezes detectar se tem alguma ilha. Mas nesse caso aqui, dessas falhas, o problema era o FEP do tanque. Então, esse FEP ele deve ser trocado pelo menos de 2 em 2 meses para quem usa a impressão 3D direto para o alinhador, né? Então trocou o FEP, que é o plástico que vai cobrir ali a base do tanque da impressora, você tem problema resolvido. Mas uma das questões que é importante da gente ressaltar, assim, é um alinhador que tem esse problema, né, que eu diria, de pigmentar um pouco mais. Então, se a gente comparar com o alinhador tradicional, talvez a resina da Graph ela tem essa propriedade de, dependendo, obviamente, também do paciente. É lógico que se você tem um paciente cuidadoso, o alinhador vai estar limpinho. Mas se você tem um paciente que toma café com alinhador, ele vai ficar pigmentado, né? E as paciente bruxômano também pode acontecer de rasgar o alinhador, de perfurar. Então, para esses pacientes, muitas vezes a solução é você fazer o alinhador um pouco mais espesso, ao invés de 0,5, 0,6. Esse é aquele artigo clássico que a gente vê, né, que nos termoformados a gente tem uma média de 50% daquilo que a gente planeja, é aquilo que a gente vai entregar, e 3 tipos de movimentos são mais difíceis de acontecer com alinhadores, né, que é a inclinação de raiz, e extrusão dos dentes posteriores e a translação. Então, basicamente, esse artigo mostra resultados diferentes com o DPA, mostrando melhores resultados em expansão, em rotação, e é importante salientar que assim, esse artigo foi feito com 17 pacientes, então é óbvio que a gente precisa de mais estudos. O que a gente tem percebido clinicamente, aí já é uma questão pessoal, é que você tem como alterar, obviamente, os seus parâmetros de estagiamento, e com isso você obter melhores resultados lá na frente, né? Então, como que a gente faz para otimizar um pouco os nossos resultados? Primeira coisa, obviamente, é dominar o software, né? Eu acho que para quem trabalha com setup digital, é importante a gente entender de biomecânica e de ter toda uma ideia do que é factível ou não. O sucesso do tratamento ele depende sempre de um setup viável e realista, né? Ele deve ser manuseado ou pelo menos revisado pelo ortodontista. Eu acho que isso é fundamental para quem trabalha com alinhador, né? Você não deixar completamente 100% na mão de um técnico e sempre revisar os seus planos de tratamento. Posicionamento dos attachments, né? Determinar os parâmetros corretos de estagiamento, começar, eu sempre inicio no arco inferior e uso o centro do ponto de resistência da raiz do dente como ponto de aplicação de força, a gente torna o processo um pouco mais previsível, né? Um gerenciamento cuidadoso das colisões interproximais, evitar os movimentos antagônicos, e assim, eu sempre finalizo todos os meus setups com um fake IPR de 0,1 milímetros em todos os pontos de contato. Então, de segundo molar a segundo molar, eu sempre vou deixar 0,1 a mais. E a grande novidade do momento é que a inteligência artificial ela veio para ficar, né? E para nos ajudar a ganhar tempo. Então, eu acho que um motivo de estudo hoje é entender um pouco sobre inteligência artificial, né? O machine learning, os neural networks e o deep learning, né? Que são as palavras muito em voga aí com relação à inteligência artificial.
Esse artigo mostra, inclusive, que com um modelo de cone beam, então você com as DICOM, você consegue criar um modelo de inteligência artificial que vai segmentar tanto os dentes quanto as raízes reais do paciente. Então você vai ter no software não uma raiz virtual, você vai ter no software a raiz no tamanho real do paciente, né? Isso já é possível. Então você vai ter todo um processo de segmentação, de pós-processamento e a inteligência artificial vai conseguir fazer toda a segmentação dos dentes e vai conseguir fazer e te entregar um setup pronto. Na verdade, isso já é real, já está sendo utilizado, a gente inclusive está tendo a oportunidade de testar. A segmentação ela é praticamente perfeita, sem erros e um auto setup, ou seja, você vai colocar ali as suas prerrogativas, aquilo que você quer para com o caso, então você vai ter uma prescrição que você vai pedir para a inteligência artificial fazer o setup para você, e você já vai receber o setup pronto. É óbvio que se a gente tem como ortodontista, vai ter que pegar esse setup e fazer uma revisão. Então, acho que por enquanto o nosso emprego ainda está garantido. De toda forma, o que eu acho que eu posso contribuir um pouco nessa aula é as estratégias de estagiamento que a gente tem utilizado hoje no tratamento com alinhadores, né? E estagiar com padrões alternados. Então, o estagiamento em V, o Caterpillar, o Frog para intrusão, o Butterfly, eu vou falar deles aqui. Evitar as colisões intermediárias, sempre fazendo round tripping, né? Então, tem certas questões, no mundo dos alinhadores que são importantes de ressaltar. Usar, obviamente, a velocidade apropriada, então os parâmetros de estagiamento, a gente entender qual a quantidade de, de força que a gente vai colocar, né? Pensar sempre em como otimizar a ancoragem, usar mecânicas híbridas, uso de mini implantes, elásticos, e a grande questão de fazer refinamentos sequenciais, ou seja, hoje eu faço um setup objetivo de 10, 15 estágios no máximo e eu vou escanear o paciente de 10 em 10 ou de 15 em 15 estágios. E entender também como decompor os movimentos através do microestagiamento. Então, todo esse processo, né, começando com a possibilidade de distalização sequencial, então hoje já tem alguns artigos mostrando que você consegue efetivamente fazer distalização sequencial utilizando alinhadores, né? E que é interessante que a gente utilize a técnica de forma que você vai dominar essa timeline dentro do software para poder garantir que em 50% de distalização do segundo molar começa a distalizar o primeiro, começa a distalizar o segundo pré, depois o primeiro pré e assim sequencialmente você acaba obtendo melhores resultados. É lógico que uma terapia dessa vai e normalmente dá um número muito grande de alinhadores. E chama V-staging exatamente pelo aspecto em V que fica na timeline, né? A possibilidade de a gente fechar os espaços de extrações com o Caterpillar, né, que é chamado porque você vai distalizando primeiro o canino e não distaliza os incisivos, depois você para com a distalização do canino, começa a retrair os incisivos, depois você pode retornar com a distalização do canino somente e depois terminar a retração dos dentes anteriores. Quer dizer, é uma possibilidade de obter melhores resultados utilizando esse tipo de estratégia, né? Então você vai distalizar o canino primeiro, depois retrair os incisivos, depois você distaliza o canino, depois você retrai. E aí, esses dois artigos, mostrando esse aqui, inclusive, né, mostra como que a gente pode utilizar no software alguns desenhos anti-tipping, ou seja, para evitar aquela mordida aberta posterior, que é muito comum no tratamento colingual, né? O frog staging, eu acho que todo mundo já lembra também, mas aqui o que que é interessante? É a gente usar os próprios dentes como ancoragem. Então, eu vou intruir o canino primeiro, igual na mecânica segmentada, né? Depois eu posso intruir os incisivos, aí eu vou parar com os incisivos e vou intruir somente os caninos. Depois eu vou usar o restante dos dentes para intruir finalmente os incisivos. Então, esse artigo mostra isso claramente e chama frog staging exatamente por causa da forma de sapinho aí que apareceu na timeline.
E, obviamente, é um procedimento mais eficiente, mais previsível, tá? A expansão em borboleta, como diria o nosso querido André Drummond, é a possibilidade que a gente tem de usar os próprios dentes como ancoragem. Então, eu estou expandindo ali canino e segundo pré primeiro, depois primeiro pré e primeiro molar. Então, eu posso fazer novamente, aí eu vou expandir o canino e o segundo pré primeiro, e depois expandir os primeiros premolares e os primeiros molares. E isso obviamente, torna o processo um pouco mais eficiente. É lógico que isso vai gastar mais alinhador do que se a gente tentasse fazer todos os dentes ao mesmo tempo, mas o resultado que a gente vai obter no final, a princípio, vai ser mais previsível, né? Então, esses artigos mostram nesse estudo de elementos finitos como que realmente fica mais previsível a gente usar os próprios dentes como ancoragem, né? Esse artigo é um artigo interessante que mostra assim, a visão da necessidade de refinamento dependendo de quem você está entrevistando. Aqui entrevistaram dentistas generalistas e ortodontistas e pacientes. A visão sempre do ortodontista é que sempre prefere ou quer mais refinamentos, porque a gente tem uma visão de oclusão mais detalhada, né? E o que eu entendo é que isso justifica essa nova possibilidade de tratamento com alinhadores, no qual a gente vai usar um escaneamento intermediário, ou seja, os refinamentos eles fazem parte do tratamento com alinhadores, e eu vou escanear o meu paciente a cada 10, 15 estágios no máximo. O nosso amigo Kenji Ojima, que é talvez hoje o palestrante número um da Graph, né? E todas as palestras dele, ele fala que ele escaneia o paciente a cada 2 meses. Então, o paciente vai no consultório, é escaneado a cada consulta. Ele atende o paciente de 2 em 2 meses e a cada consulta do paciente ele escaneia e ele entrega 6 alinhadores. E aí, eu acho que isso ajuda para que a gente obtenha uma melhor eficiência no tratamento, né? Então, eu vou escanear o paciente a cada 8, 10 ou 15 estágios, óbvio, isso vai depender do paciente, né? E para isso, obviamente, é importante que a gente tenha um scanner do lado da cadeira, porque facilita todo o processo, evita a perda de tracking, né? Você vai manter os alinhadores sempre bem adaptados, você tem uma possibilidade de modificar ou melhorar o plano de tratamento, maximizar os seus resultados clínicos. Então, isso tudo aliado a essa nova tecnologia. Esse videozinho aí, todo mundo já fez um. Eu fiz ele em câmera lenta, porque eu acho que dá para ver melhor ó, como que funciona. Então, eu dobrei todo o alinhador. Ele ali, quando ele fica a temperatura ambiente, ele fica todo rígido, né? E você joga na água ali a 70, 80 graus e ele rapidamente ele vai retornar à forma dele, né? E isso realmente parece fantástico. E toda essa tecnologia, né, da luz fazer todo o processo, né, a importância de não ter oxigênio e como que funciona esse novo material. Então, eu acho que é muita coisa que a gente está aprendendo ainda, mas o que eu entendo é que o alinhador, como ele entrega forças mais leves, ele te permite você ter estagiamentos ou ter parâmetros de estagiamento mais audaciosos, né? Esse artigo aqui mostra, né, exatamente as propriedades psicomecânicas e mecânicas dos alinhadores 3D, como que essa memória de forma funciona nos alinhadores, e aqui também foi feita uma revisão. No futuro, e agora já existem estudos em que você pode incorporar, no caso aqui, nanocristais de celulose para tornar o alinhador mais transparente. E conversando lá com os desenvolvedores, uma pergunta que eu fiz foi o seguinte: falou, olha, será possível, de repente, no futuro, implementar na composição química do alinhador algum tipo de material que possa tratar uma periodontite, por exemplo? Ou algum clareador que você pode incorporar diretamente na composição química da resina. Então, o paciente vai usar o alinhador e ao mesmo tempo já ter
o seu dente clareado, né? Então, isso tudo é possível e em breve vai acontecer. Esses artigos aqui, ambos mostram exatamente essa questão de você, desse material, entregar uma quantidade de força menor do que o alinhador e uma força mais constante, e isso nos permite, então, alterar esses parâmetros do estagiamento. Então, você tem aqui a parametrização recomendada pelo Artform para usar o termo formado, então 0,2 mesial distal vestibular lingual, 0,15 extrusão intrusão, né? São as medidas lineares. E 2 graus para inclinação, 1 grau de torque e 2 graus de rotação. Então, esses são os parâmetros que normalmente eu uso para o termo formado. E aqui eu já poderia começar a ter uma visão um pouco mais audaciosa, ou seja, de 0,2 para 0,3, de 0,15 para 0,20, ou muitas vezes até dobrar esses valores. Então, um caso que eu teria com 20 alinhadores termoformados, usando um estagiamento para o DPA, eu vou produzir 10 alinhadores. Então, basicamente, a metade de número de alinhadores, né? Então, no final das contas, ainda é interessante. Importante a gente entender que isso, com o alinhador termoformado, a quantidade de força que ele entregaria seria muito grande. O paciente ia sentir muita dor e muitas vezes o alinhador não ia encaixar. Como o material da Graph ele é super flexível quando você aquece, ele vai incorporar no dente ali e entregar aquela força. Então é isso que a gente tem procurado experimentar nos resultados que a gente tem visto. E a grande mudança que eu vejo do DPA para o alinhador tradicional é a possibilidade que você tem de fazer o design no próprio alinhador. Então, você remover os black spaces, né, e as ameias profundas, aumentar ou diminuir as espessuras do alinhador, integrar botões, colocar attachments negativos ou criar os attachments negativos que no próprio Artform a gente cria, né, os pontos de pressão, cortes de precisão para usar botão colado no dente, todos aqueles detalhes que a gente tinha que fazer na tesoura ou numa fresadora, a gente já vai deixar com o alinhador pronto. E essa nova oportunidade também de obter resultados com menos ou com nenhum attachment, né? Eu sempre sou muito adepto da mecânica híbrida, então a gente utiliza muito. Então, por exemplo, esse paciente é um paciente que tem um problema periodontal, aquelas ameias muito profundas, e quando eu fui imprimir o alinhador, eu verifiquei aqui que teria que remover. Então, usando o Mesh Mixer, que é um software gratuito, a gente consegue selecionar essas áreas, cortar, deletar essas áreas, depois fechar os buracos que ficaram no próprio software e gerar uma concha já com a remoção desses undercuts, né? Que são essas proeminências que podem, obviamente, machucar o paciente e trazer essa dificuldade. Então, a gente pode desenhar isso no software. Antes de exportar, a gente pode usar um autoblock staging também que evita isso. Mas aqui mostrando como que a gente pode desenhar no software antes de imprimir, né? E corrigir essas questões. Esse artigo também mostra a variação de espessura e como que isso pode influenciar numa melhor movimentação do dente. E aí, no próprio software também, eu posso pegar ali, selecionar uma área, extruir essa área, né, fazer uma extrusão, e aí depois eu tenho o alinhador com uma espessura ali na vestibular de 1 milímetro e na palatina de 0,5. Ou definir o quanto que eu quero de espessura. E após a impressão, esse canino ficou, vamos dizer assim, reforçado ali na vestibular, talvez para entregar um melhor torque, uma melhor inclinação, tá? Possibilidade de integrar os botões, né? Isso tudo usando o Mesh Mixer, gente. O Mesh Mixer, ele é um software gratuito, ele tem sim, talvez algumas dificuldades iniciais, mas ele não é tão complexo de trabalhar. O fato é que em breve nós vamos ter no próprio Artform esse botãozinho aí para colocar. Poderíamos criar um attachment já com aquela, igual o Daniel mostrou, e criar a concha com o attachment diretamente, mas é um software que está disponível e tem essa possibilidade da gente integrar o botão e depois a gente vai então imprimir o alinhador já com o botão integrado, né? E aqui, no caso, até na lateral do botão, a gente fez um reforço. E vocês podem perceber que o botão está mais largo do que um botão tradicional, exatamente porque, como o material é flexível, se você não fizer esse reforço, o alinhador acaba, o elástico acaba escapulindo do dente, né?
e aqui o alinhador com o botão já integrado, tá? E aqui no paciente usando o elástico diretamente no alinhador, tá? Outra situação, então, a gente pode aqui, ó, usar um elástico bilateral, tá vendo? E o elástico já incorporado diretamente no alinhador. Outra possibilidade é de você fazer attachments negativos, né? Dependendo do tipo de movimento que você quer, ou pontos de pressão. Então, hoje, na nova versão do Artform mesmo, você consegue criar esculpir no próprio dente esse attachment negativo, tá? E aí você vai ter depois o alinhador com o attachment negativo. E aí é um ponto de aplicação de força para melhorar, por exemplo, um torque, como se fosse uma mola de bag. No caso dessa paciente aqui, por exemplo, ó, ela estava com a contenção fixa e, por algum motivo, entortou a contenção, jogou vestibular desse 41 para vestibular. E a ideia é tentar jogar essa raiz para dentro do envelope ósseo novamente. Então, no software, a gente fez toda uma ideia de realmente dar um torque lingual de raiz, e geramos então os alinhadores e podemos instalar tanto através do Mesh Mixer como diretamente no software. Então aqui é mostrando a outra opção que você tem de integrar um attachment negativo na malha do alinhador, tá? E aí criar aqui um attachment negativo para auxiliar no movimento do dente, tá? Os recortes também para botões, então se o paciente tem um botão lá, você vai na Trimline fazer o recorte. E essa mesma imagem que o Daniel mostrou aqui, quer dizer, você tem a oportunidade de alterar a linha de recorte, de colocar pontos de pressão, de utilizar attachments negativos e aumentar a espessura do alinhador, né? Aqui um caso que a gente planejou com 3 alinhadores para abrir esse espaço, olha que interessante. Então, com 3 alinhadores, fizemos aqui, isso aqui é o planejamento no software, e aqui é o STL inicial e depois do STL final. Quer dizer, 3 alinhadores, abrimos aqui quase 1 milímetro de espaço para depois fechar com uma faceta, tinha um central menor que o outro, quebrado, fechamos com a faceta. As mecânicas híbridas, né, que é muito interessante, por exemplo, esse caso, uma classe 3 inferior aqui, né, do lado direito, e a mecânica que a gente usou foi colocar um mini implante buccal shelf, usar uma mecânica tradicional inferior, distalizando o segmento do lado direito e usando alinhador na arcada superior. Então, quais seriam as direções futuras, né? O que a gente entende é que os avanços na impressão 3D eles são muito rápidos, né? Então, a tecnologia está revolucionando. Futuramente, obviamente, vão existir outras resinas, né? Vão ter outros materiais que a gente vai poder utilizar. Então, existe muita inovação em ciência de materiais também, ou seja, os materiais inteligentes, né? Igual esse alinhador com memória de forma e aplicações e tratamentos mais amplos para a inteligência artificial. Eu acho que realmente o futuro é a gente estudar um pouco a inteligência artificial e entender como que isso pode nos ajudar a ganhar tempo e a obter melhores resultados, né? Então, a combinação da impressão 3D e os materiais avançados vai expandir essa gama de tratamentos ortodônticos, aprimorando o atendimento. E, obviamente, a gente ainda precisa de mais estudos, né? Então, gente, basicamente era isso, assim, desculpa pela demora hoje, mas eu queria já deixar esse slide também para lembrar a todos que esse ano a gente tem o Congresso da Federação Mundial de Ortodontia, né? Eu acho que quem está participando da live aqui e ainda não decidiu, acho que vale a pena entrar no site lá, procurar saber. São os principais ortodontistas do mundo inteiro. É um congresso que é feito de 5 em 5 anos em uma cidade diferente no mundo. Então, uma oportunidade da gente ver os grandes nomes da ortodontia aqui no Brasil. Então, estimulo a todos aí a participarem, né? Eu fiz aqui, no final a gente mostrou aqui algumas fotos que eu tinha lá de todos os congressos da EIO que eu já participei, então aqui com Thomas Graeber em 3 vezes, um dos grandes nomes da ortodontia, né? O Ricketts, lá no Havaí, o Burston, e eu tenho também outras 2 fotos com ele, que é o pai da biomecânica, né?
o Tiziano Bachetti, todos eles já faleceram, o Profit, o Yuri Kurol, o tal Vince Kokic, Thomas Mulligan, que tem um livro de biomecânica absolutamente fantástico, né, que é o Common Sense Mechanics, e o nosso grande Nelson Mucha, que deixa saudades, né? Então, assim, para aqui é a minha equipe, né, aqui do laboratório e, e a minha família, né? Então, assim, isso aí foi a aula que a gente deu lá no, na EIO. Eu Fantástico. vou deixar aqui aberto aqui o tempo. Para quem quiser fazer uma pergunta, quem quiser entender um pouco mais de como que tem sido os nossos resultados clínicos, quer dizer, é tudo muito novo para a gente testar, é tudo faz parte do nosso arsenal. Eu acho que a ortodontia a gente tem que ter as ferramentas em mãos, né? Então, assim, eu sempre fui um cara que procurei entender de ortodontia lingual. Eu fui aprendi ortodontia lingual, fazia meus setups manuais. Eu acho que isso me ajudou muito a dominar o software hoje e a conduzir os planejamentos de forma mais assertiva, né? Entender que tudo tem limitação e que a gente depende 100% do paciente, né, para usar o alinhador, que talvez seja uma parte difícil da gente conseguir convencer o paciente que ele tem que cooperar para a coisa funcionar, para ter resultado, né? Então, obrigado, gente, pela presença aí. Queria deixar aqui os microfones abertos aí. Quem quiser fazer uma pergunta, fique à vontade. Aqui a gente está entre amigos e a ideia é compartilhar um pouco daquilo que a gente tem feito, né? E dizer que assim, eu estou muito ainda empolgado com toda essa tecnologia, tenho visto excelentes resultados, assim, funciona muito bem. E tem, obviamente, tem os prós e os contras, mas a gente tem que entender que é uma mecânica revolucionária, é uma possibilidade que a gente tem de ganhar tempo e melhores resultados para os nossos pacientes, né? Então, Daniel, obrigado aí por compartilhar junto aí essa nova tecnologia e deixar o pessoal aí à vontade para fazer perguntas. Obrigado. Acho que nenhuma. Beleza, gente. Excelente, então, tá? Agradeço aí a presença de todos. A gente, Professor Antônio, Estou eu entrando aqui. Existe curso seu disponível? Ricardo, tudo bom, Ricardo? Isso, tudo bom. Beleza. Olha, a gente, na verdade, tem esse curso de certificação da gráfica, que é um curso bem completo para quem quer entender um pouco mais do alinhador impresso diretamente, né? Mas a gente tem, sim, participado sempre de cursos de alinhadores em Office, de cursos do próprio setup no software, né? A gente tem procurado criar aí alguma. Eu sempre fiz alguns cursos, mas a gente ultimamente não tem feito, não, sabe, cara? Sim. Mas, assim, você participa lá do grupo, lá do Artform, não? Não, eu não participo do grupo, é um grupo do WhatsApp? É um grupo de WhatsApp que a gente tem de usuários do software, né? E aí ali a gente Sim. troca muita ideia, assim, com relação à produção de alinhadores em Office, com relação à impressão 3D e Ah, e como faz para entrar nesse grupo? uai, eu te coloco lá agora, só você me mandar seu contato aqui. Se você colocar aí seu Ok. telefone no chat, eu já te incluo lá. E quem tiver aí, não tiver no grupo, quiser também, fiquem à vontade para mandar o telefone aí, que a gente pode incluir vocês lá. Mas Eu já sim, fiz um sou Ricardo, curso do, ah, pode falar, por favor. eu fiz um curso do Renato Parzequian, né? Eu fiz o primeiro curso que tinha uma introdução do Artform, né? Mas eu preciso evoluir um pouco mais nas possibilidades, principalmente nas atualizações, né, do Artform. Sim, Então eu sim. tenho bastante interesse aí. Perfeito, Ricardo. Eu vou pegar seu contato aqui, a gente vai te incluir lá no grupo.
E, na verdade, a gente tem pensado, sim, em fazer um curso mais voltado para o planejamento digital, sabe? De como fazer, ou tentar, pelo menos, encurtar a curva de aprendizado de quem está começando, né? A gente já tem aí Sim. realmente uma certa experiência e eu acho que é importante a gente procurar compartilhar para ser mais assertivo, né? Então, assim que a gente tiver um curso pronto aí, pode deixar que eu te mando lá e a gente combina, viu? Agradeceria, muito obrigado. Prazer. Vou pegar aqui seu Prazer contato, também. eu tenho o seu aqui, a Mariana também. Vou incluir vocês lá no grupo. E o que vocês precisarem aí, né, dentro dessa nova tecnologia também, contem conosco. Pode estar certo. O Daniel também faz parte do grupo lá, né? Então, vocês fiquem à vontade para compartilhar e para entender um pouco melhor dessa nova tecnologia. Ok, obrigado. Prazer. Professor Antônio, eu tenho uma pergunta. Oi, Nico. O senhor aquele caso que o senhor mostrou, que o senhor deu torque lingual de raiz do incisivo inferior, que o senhor solicitou uma tomografia, antes Uhum, de iniciar o tratamento, né? O senhor sim. chegou a solicitar uma tomografia final depois da movimentação ortodôntica com os alinhadores? Nicole, aquele caso, na verdade, eu mostrei ali, foram só as fotografias iniciais, né? Essa paciente ela está no alinhador número 3. Foram 5 alinhadores só para fazer aquela movimentação, sabe? E ela está no alinhador número 3. No final do alinhador número 5, eu vou escanear ela de novo primeiro, vou ver e tentar comparar o resultado com o escaneamento inicial. E se eu ver realmente refletiu aquilo que a gente planejou, eu vou pedir uma outra toma. Se não, a grande possibilidade, na verdade, é eu refinar, eu escanear ela após o quinto alinhador, fazer um novo refinamento e, e, se necessário, tentar melhorar o torque ali e às vezes, incorporar um pouco mais de movimento, né? Então, assim que eu tiver um resultado, eu vou ter o maior prazer em poder compartilhar com vocês. Tá bom, obrigada, professor. Nada. Pegar aqui os telefones da turma. Vocês fiquem à vontade aí, gente. Quem tiver mais alguma pergunta, quiser entender um pouco mais do alinhador impresso. Próximo curso da Graph é esse que foi relatado ali em agosto, 15 de agosto, é isso? 15 a 14, 17? 14 e 15, né? 14 e 15. 14 e 15. Isso, 14 e 15 de agosto. Eu coloquei aqui Ok, no chat, até eu coloquei no chat aqui, se você olhar lá em cima, tem certificação Graph, é o site da GM. Se você entrar no site da GM Orthodontics, eles têm lá todas as informações do curso, da inscrição e tudo mais, os valores e tudo mais. ok, ok. Bacana. Bom, gente, eu acho que se ninguém tem mais nenhuma pergunta, a gente pode encerrar. Daniel, mais uma vez te agradeço aí pelo Eu seu que tempo, agradeço. pela disponibilidade, agradecer a presença de todo mundo aí. E em breve a gente vai fazer uma nova reunião para conversar um pouco mais sobre o Artform e sobre as novas tecnologias aí, né? Obrigado, Tá gente. Uma certo. boa noite a todos aí. Obrigado, um grande abraço a todos. Valeu, Daniel. Tchau. Com Deus aí. Obrigado, viu? Nada, até logo. Um grande abraço, Antônio. Valeu, tchau, tchau.